como administrar um escritório de advocacia. Se você é advogado, se você trabalha mais de 10 horas por dia, você tem uma agenda lotada e ainda assim você sente que o dinheiro nunca sobra, que as suas contas não estão conseguindo ser pagas, você fica até o final desse vídeo, que esse vídeo vai mudar a forma como você enxerga o seu escritório. O que eu quero falar aqui é sobre gestão de escritório de advocacia. Saudações cordiais, meu nome é Ribeiro, sou advogado e eu ajudo advogados na gestão do escritório de advocacia. Eu fundei a D. Ribeiro Sociedade há mais de uma década e em @dribeiro_empreendedor eu falo sobre gestão de escritório de advocacia. Você consegue me seguir no YouTube, onde nós estamos postando esse vídeo, e também no Instagram, onde eu falo sobre gestão de escritório de advocacia. E veja, para obter, para conseguir, para falar com maior autoridade, eu fui me certificar com um MBA em gestão empresarial na Fundação Getúlio Vargas. E você está construindo o seu escritório sobre a areia? O erro mais silencioso que faz advogados talentosos ficarem estagnados, investindo em marketing, redes sociais e tecnologia. A maioria dos advogados começa a investir em visibilidade. E isso é bom, investir em visibilidade. Só que ele faz isso antes mesmo de estruturar o seu escritório de advocacia. Compram um curso no Instagram, contratam gestor de tráfego, automatizam processos, mas olha, às vezes o colega da advocacia não sabe sequer responder perguntas básicas. Quem é o meu cliente? Você sabe dizer quem é o seu cliente? Qual é o meu cliente ideal? Qual é o meu diferencial? Dizer que tem pós-graduação, que o atendimento é humanizado, isso é obrigação, não é diferencial. O que é que você faz para ser lembrado? Peter Drucker, um dos maiores pensadores de gestão do mundo, ele dizia o seguinte: antes de fazer qualquer coisa, a empresa precisa saber quem ela é, para quem ela existe. Olha, grandes escritórios de advocacia, tais como Machado Meyer, Pinheiro Neto, Zine Freire, esses caras, essas empresas, organizações, elas não cresceram tão somente porque fizeram mais. Cresceram porque definiram muito bem o que é que queriam fazer e para quem queriam fazer. Veja, eu na advocacia, desde o meu primeiro dia, eu decidi foco no criminal. E olha, o que é que precede o crescimento? É você estruturar, é você se organizar, é você investir. Porque do contrário, é como a água na areia, ela se desaparece. Olha, você que entendeu, comenta aqui embaixo areia, e eu já vou saber que você está pronto para construir, para crescer na rocha. Uma outra armadilha, que essa é aquela armadilha da beleza, sem direção. Como que o seu escritório pode parecer moderno por fora e está completamente perdido por dentro? Você tem um site bonito, um feed organizado lá no seu Instagram, você organiza os processos digitalizados, é tudo muito bonito, maravilhoso. Mas tudo isso são instrumentos, não são destino para onde você vai chegar. Jim Collins, no livro Empresas Feitas para Vencer, livro muito bom, um grosso assim, eu li, ele fala que empresas que duram décadas não são aquelas que têm maiores recursos tecnológicos, financeiros, estruturais, mas é aquela que tem clareza onde é que quer chegar. Você sabe onde quer chegar? Conta aqui para mim abaixo, eu quero saber. Na advocacia, o Código de Ética da OAB reforça que o advogado deve exercer a profissão com competência, e essa competência passa por também gerir bem o seu próprio negócio. Se você não gera o seu próprio negócio, no final do mês, você vai estar sem dinheiro. Um escritório sem planejamento estratégico, ele só reage ao mercado, ele não lidera o mercado. Parece preocupado, mas não avança.
Parece moderno, mas não tem rumo. Você conhece algum escritório de advocacia, algum advogado que se encaixa nessa descrição que eu fiz aqui? Por favor, marca ele aqui nos comentários, porque pode ser um empurrão que ele precisa. Ele precisa assistir esse vídeo, assim como você está assistindo esse vídeo. Então, olha só, pare de apagar incêndio. A verdade sobre o porquê você nunca tem tempo e o método que vai te devolver o controle da sua rotina. Veja, Stephen Covey, em Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, ele ensina que a maioria das pessoas vive no quadrante da urgência, fazendo o que grita mais alto. O que é prioridade? Nem você mesmo estabeleceu. Não o que importa, é o que grita mais alto. O advogado não reserva tempo para pensar estrategicamente sobre o seu negócio. Ou seja, ele vive de forma reativa. Atende qualquer cliente, aceita qualquer causa, responde qualquer mensagem, qualquer e-mail a qualquer hora. Qual é o resultado disso? Exaustão sem evolução. Grandes escritórios têm reuniões de planejamento protegidas na agenda. É travado. Tem tempo bloqueado para estratégias. Veja, quando nós estamos falando de planejamento estratégico, é dizer, é escrever o que é que você vai ser no futuro. Porque sabem, se você não planeja o seu futuro, o presente vai dominar você. Então, por favor, comenta aqui abaixo nesse vídeo se você tem tempo reservado para gerir, administrar, planejar o seu escritório. E por que eu estou te pedindo isso? Eu quero entender a realidade de quem é que está me assistindo. E você que chegou até aqui, por favor, eu acredito que eu estou agregando valor na sua vida, que eu estou gerando conteúdo de valor para o seu escritório de advocacia. Então, por favor, fortalece o meu trabalho, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você poder receber notificação quando tiver vídeo aqui no canal. Por gentileza, compartilhe esse vídeo com outro colega da sua advocacia. Exatamente porque ele pode ser impactado. E aí eu te faço uma outra pergunta. O seu escritório tem febre e você sabe como fazer o diagnóstico para poder curar, sanar a febre do seu escritório? Veja, aqui você precisa usar ferramentas. Escritórios, empresas milionárias usam a receita que às vezes o médico prescreve. E quando o médico vai prescrever, o que antes ele pede? Um diagnóstico, um check-up. Então, na sua advocacia, você precisa usar ferramentas tais como SWOT, Pestel. Olha, as multinacionais, os maiores escritórios servem exatamente para isso, para você enxergar como é que funciona e por que é que está travando as suas oportunidades. Todo dia, o mercado oferece ameaças e oportunidade. E elas estão chegando todo dia. E muitos advogados nunca fizeram esse exercício de diagnosticar quais são as dores do escritório, quais são as oportunidades. E olha, muitos não sabem sequer quais são os seus pontos fracos. Nunca fez aquela tabela SWOT. Então ele não enxerga também as oportunidades. Se você não conhece os seus defeitos, você não vai conhecer as suas qualidades. Então você precisa se preparar, não só para a legislação que atualiza, a economia que atualiza, mas você também precisa se preparar para fazer um diagnóstico. Você precisa sair da ignorância da gestão empresarial. Então, veja, você precisa imediatamente salvar esse vídeo para assistir depois, porque no próximo conteúdo, eu também vou mostrar para você como fazer um diagnóstico. Então você salva esse conteúdo para você assistir ele novamente depois. Porque veja, quando você começa a colocar o passo a passo que eu estou te dando aqui, você nem vai precisar de consultor. Olha, você tem uma missão que ninguém lê. E aí eu te pergunto, como é que você define o propósito, a visão
de um jeito que realmente orienta as decisões, atrai clientes certos. A maioria dos escritórios tem uma missão genérica colada no site. Então ele copiou, colou, aquilo não reflete propriamente o que é que o escritório dele, o que o advogado faz. Ninguém lembra os próprios o que os sócios escreveram. Simon Sinek, no livro Comece pelo Porquê, ele explica. E ele explica o quê? As pessoas compram o que você faz. Elas compram o porquê você faz. Clientes escolhem o advogado que confia, que entendem seu problema. Quando você se comunica, quando você tem uma empatia, quando você gera confiança, agrega valor, você fala no mesmo idioma com esse cliente, você adquire um posicionamento aqui, ó, mental, psicológico, na cabeça do cliente. E aí, você deve posicionar o seu escritório de advocacia em consonância com o Código de Ética da OAB. O Código de Ética da OAB não permite a mercantilização. Então veja, todos os dias você precisa se posicionar com valor, com propósito e mais importante, que o posicionamento ele não deve ser por preço, hein? O seu posicionamento ele precisa ser claro. Você não pode competir por preço. Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Ó, aproveita, comenta aqui abaixo qual é o propósito do seu escritório. Escreve aqui, eu vou ler todas as mensagens e eu vou responder todas as mensagens. Eu mesmo, Ribeiro. E ó, se você precisar, eu quero te ajudar a construir o seu planejamento estratégico. Porque se você não planeja uma viagem, qualquer lugar serve. E aí você pode perder o voo, igual eu, que já perdi várias vezes, mas isso já é história para outro vídeo. Deixa eu te fazer aqui um convite. Você já se inscreveu aqui no nosso canal? Por favor, se inscreve, ativa o sininho, compartilha com outros colegas da sua advocacia, porque eu estou sempre trazendo aqui informações sobre gestão de escritório de advocacia, estratégias e ações concretas sobre marketing, finanças, equipe, operação. E ó, todo sonho sem um plano é apenas um sonho. Michael Porter, o pai da estratégia competitiva, ele ensina que a estratégia é fazer escolhas. E essas escolhas precisam se traduzir em ações concretas. Em cada área do negócio, na sua vida, na sua advocacia, isso significa definir qual é o nicho que você vai atender. Então eu defini. Na minha advocacia, eu me falo com propriedade sobre direito penal. Então eu me posiciono sobre direito penal. E aí nós temos um mercado que é muito competitivo, que demanda padronização, atualização, você precisa precificar corretamente. E aí você precisa envolver toda a equipe. O escritório que cresce de forma sustentável, ele tem planos de ação com responsáveis específicos, ele tem prazos, ele tem meta. Não é mera burocracia, é respeito pelo trabalho. De novo, eu te falo aqui sobre o Código de Ética da OAB, que permite o marketing jurídico, o posicionamento, mas ele também diz que o advogado ele precisa ser organizado, ele precisa ter um escritório à altura da confiança que o cliente deposita nesta organização. Então, você precisa começar pelo planejamento. Já te peço uma vez mais, compartilhe esse vídeo com aquele colega que está falando, que quer crescer, mas que não consegue, que não sai do lugar, que a advocacia está difícil. No Brasil, nós estamos pertinho de 1,5 milhão de advogados. Esse conteúdo pode ajudar a mudar a trajetória desse seu colega. Planejamento na gaveta não paga conta, porque a maioria dos advogados planeja, mas não executa. E ó, quero falar aqui para você, as 4 chaves para mudar isso de uma vez só, de uma vez por todas. Execução é onde a maioria das pessoas fracassam. Gary Keller, em A Única Coisa, um livro, por óbvio,
Ele mostra que o foco não é fazer muitas coisas. Veja, eu não quero fazer todas as áreas do direito. Eu quero fazer o penal. Eu também quero ajudar advogados na gestão do escritório de advocacia. Esse é o meu propósito. Essas 4 chaves para você sair do planejamento, que é a teoria, e ir direto para a ação. Primeiro, você precisa ter clareza absoluta sobre a própria ação. Segundo, você precisa criar rituais de acompanhamento semanal. Terceiro, olha, se alguém é responsável por esse projeto, pode ser o sócio, o mentor, o grupo, você precisa celebrar quando tiver ali as vitórias. Você precisa celebrar essas pequenas conquistas. Grandes escritórios de advocacia, eles têm reuniões mensais, semanais, de resultados, de gestão. Olha, na D. Ribeiro Sociedade de Advocacia, toda quarta-feira, nós fazemos reunião de gestão, nós fazemos reunião de alinhamento, porque, veja, não é propriamente para poder cobrar, é para poder aprender, é para poder evoluir, se desenvolver, é para ter a disciplina coletiva. E olha, o que é que separa escritórios que crescem dos que ficam no mesmo lugar? O que é que separa? A dedicação, a disciplina. Então, ativa aqui o sininho, se inscreve no nosso canal, compartilha esse conteúdo, porque eu estou sempre falando sobre gestão de crescimento para advogados. Então, não deixa passar aqui essa oportunidade não. E ó, a propósito, toda quarta-feira, meio-dia, quando foi que eu disse? Toda quarta, meio-dia, eu faço live no Instagram. Bora nos seguir mutuamente? Se você é advogado, eu vou te seguir de volta. @DRibeiroEmpreendedor, tá? O que é que os escritórios que crescem têm em comum? Você sabe? Consegue me dizer? Escreve aqui abaixo. Os números que todos os advogados deveriam acompanhar todo mês para tomar decisões com segurança, tomar decisões estratégicas. Porque veja, aquilo que não é medido não é gerenciado. E essa frase, ela não é minha, ela é de Peter Drucker. E olha, você medir, você gerenciar, isso vale ouro na advocacia. Porque quando você fala de um escritório de alta performance, ele faz acompanhamento mensal, semanal, de indicadores, de métricas, de KPI, de números, leads gerado, taxa de conversão, quantas consultas, contratos, ticket médio, o faturamento, a recorrência, custo de aquisição de clientes. Veja, no nosso escritório nós temos uma meta de ter 3 novos contratos, 3 novos clientes todos os meses. Olha, tem muitos advogados que não sabem esses números. Ele toma a decisão ali no feeling. E aí ele faz investimento errado, ele contrata errado, ele demite errado, ele tem despesa que não gera retorno. Então você precisa conhecer os seus números. Isso é um ato ético para com a sua gestão, para com o seu escritório. Porque significa honrar compromissos com sustentabilidade, que é pagar o aluguel, água, luz, internet na data. Você faz isso com qualidade. O seu serviço é entregue ao cliente. Comenta aqui abaixo qual é o indicador que você utiliza para poder acompanhar a gestão no seu escritório de advocacia. Mas se você não tem nenhum, escreve aqui: começo agora, vou começar agora. Ó, e você tem que errar rápido, viu? E você tem que aprender mais rápido ainda. Como é que você transforma resultados ruins em combustível para crescimento? Sabe aquela raiva? Você sente muita raiva. Você tem que usar isso como combustível para você poder vencer uma determinada competição de forma consistente. Os escritórios que mais crescem não são os que mais erram. Os que mais crescem são aqueles que vão numa velocidade. São aqueles que têm propósito. Olha, o fundador do LinkedIn, ele dizia que se você não está envergonhado com a primeira versão do seu produto, é porque você lançou tarde demais. Olha, na advocacia, você precisa aprender a se posicionar, a precificar, a fazer marketing, a produzir conteúdo, a conquistar clientes, a ajustar processos, a revisar
preços, a ouvir clientes. E eu digo ouvir com humildade. Veja, o próprio código de ética, eu já disse aqui, constantemente ele se atualiza. A legislação, a economia, a política, ela vai se atualizando. Então você, enquanto gestor, enquanto empreendedor, você precisa se atualizar. Você precisa aprender sobre comunicação, liderança, autoridade, e isso não se constrói com perfeição. Você constrói entre erro e acerto. Erro e acerto. Veja, meus vídeos que teve uma evolução visível no longo prazo foi com erro e acerto. Mas quando falamos de erro, escreve aqui para mim, qual foi o maior erro que trouxe melhoria, evolução na sua advocacia? Comenta aqui, porque, olha, o seu comentário pode inspirar muita gente que está passando aqui pelos mesmos BO, problemas, queixas. E aqui vamos falar de 5 pilares que separam quem sobrevive daqueles que prosperam. O que escritórios de sucesso constrói antes de escalar e que ninguém te ensinou na faculdade. Veja, se você vai numa velocidade, mas você está indo errado, não serve. A faculdade, ela ensina o quê? Ela ensina direito para o advogado. Ela não ensina a gerir um negócio jurídico. Então, os 5 pilares que toda advocacia precisa ter são, primeiro, propósito e posicionamento. Claro. Propósito e posicionamento, claro. Segundo, conhecimento profundo do cliente ideal e da proposta de valor. Meu cliente ideal é o acusado de um crime. Meu cliente ideal é o empresário. E o terceiro, processo interno, processo organizado, processo padronizado. Quarto, gestão financeira de indicadores com previsibilidade. E quinto, estratégia de crescimento e construção. Você precisa querer crescer, você precisa querer se desenvolver. Qual que é a marca ao longo do tempo? Esses pilares não são luxo para o escritório ou um escritório grande. É a fundação. Qualquer advogado sozinho, que tem um grande escritório de advocacia, ele pode utilizar, ele pode empregar, construir desde o início toda essa estratégia que eu falei para você aqui nesse vídeo. Olha, já dizia Porter, a estratégia é escolher o que não fazer. E quem tem pilares sólidos sabe exatamente o que recusar para crescer. E você cresce com qualidade. Vídeo abriu a sua cabeça? Compartilhe agora mesmo com outros colegas da advocacia. E aproveita para escrever aqui abaixo quais são os 5 pilares da sua advocacia que fortalece, com quais as urgências que você tem no seu escritório de advocacia. Comenta aqui abaixo, eu vou responder todo mundo que escrever aqui para mim. Olha, a advocacia é a mais bela das profissões, é a mais nobre das profissões. Eu sou um homem realizado por ser advogado. Isso significa que também não deve ser um sacrifício eterno, porque você não vai trabalhar até a morte. Você precisa ter uma velhice com dignidade. Sendo assim, você precisa ter um negócio lucrativo, sustentável, com propósito, e você deve começar hoje mesmo a estruturar o seu negócio. Mas você deve começar, ou você deve fazer a estruturação, a estratégia do seu negócio com equilíbrio, com foco, determinação, clareza e tudo começando por um planejamento estratégico. E eu posso te ajudar com isso. Saudações cordiais, nos vemos no próximo vídeo.